Alegria, notícia, esporte, música. O rádio indo onde você está. Até no YouTube. Começa agora. Turma do Rádio. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. A Turma do Rádio apresenta mais um programa diretamente dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. Caminhamos para metade do segundo mês de 2017 e os problemas se repetem. Caos total na saúde e na segurança pública, com estados e municípios mergulhados em profunda desordem financeira. E quem paga pelos erros e irresponsabilidades dos governantes é o povo. Os brasileiros sofrem com a falta de atendimento médico, insegurança pública, desemprego e, entre outros, com atraso no pagamento de salários, pensões e aposentadorias. A Turma do Rádio não vai se calar diante desse quadro de absurdos, especialmente porque esta semana comemoramos o Dia Mundial do Rádio. E enquanto houver rádio, teremos vozes para exigir os direitos de todos. Como esta semana também tem o Dia Internacional do Amor, Dia dos Namorados em vários países, quem sabe os corações dos governantes elaborem um pacote de bondades ao invés dos costumeiros pacotes de maldades. Turma do Rádio. Para dar início às atrações da Turma do Rádio, está chegando ele, o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Diga, Coelhão. Pode dizer, meu irmão, mas o grande fica sob sua responsabilidade, tá? Que eu sou pequenininho. Olha, meu caro empresário Barbosa, você sabe disso, como todos nós que trabalhamos em rádio, que quem trabalha em rádio faz tudo. Uma coisa é escrever para encantar, entristecer ou traumatizar o público. Outra coisa é sentir na carne aquilo que muita vez se colocou no papel frio e sem colorido nenhum. A verdade é essa. Mas tem que se fazer isso. Essa é a vida. Bom, a verdade é a seguinte: ser mãe é o auge da vida de uma mulher. O que todos nós queremos, que somos pais principalmente, é que os nossos filhos nos levem à última morada, e não o contrário. A vida da escritora Glória Pérez se transformou num vale de lágrimas quando a sua filha, a atriz Daniela Pérez, no auge da carreira, foi brutalmente assassinada a golpes de tesoura pelo colega que fazia, inclusive, com ela um par romântico, o Guilherme de Pádua. E a esposa dele, os dois, a Paula Tomás, foi que fizeram esse homicídio. Os dois cruéis assassinos, como sempre acontece, foram julgados, condenados, um a 19 anos e a outra a 16 anos. Cumpriram, como sempre, 1/3 da pena, um 6 anos e 3 meses e o outro 5 anos e 3 meses. E já estão aí em liberdade, gozando a vida, enquanto uma promissora estrela jaz exatamente na escuridão da sepultura. Gente, é mais uma fotografia ampliada, cheia de pontos negativos, exatamente da nossa justiça brasileira e suas equivocadas decisões pautadas exatamente no Código Penal. Que tristeza. Turma do Rádio. Quem não tem seus problemas? Quem é que não precisa de um conselho, da experiência de vida de quem já passou por muitas fases? Claro, estou falando dela, a conselheira da Turma do Rádio,
Glória Brito. Essa semana aconteceu uma coisa bem interessante. Eu faço hidroterapia, lá numa piscina com o Fernando, que é um grande amigo e um grande profissional. E aí eu cheguei lá na piscina e me deparei com a seguinte notícia, já de cara. E sabia que a Helena morreu? Como assim? Morreu de quê? Perguntei. E ele, com os olhinhos dele azuis, ele parece uma boneca alemã, disse o seguinte: Glória, ela morreu de cansaço, morreu de desprezo, de indiferença, de ingratidão, de maus tratos. E eu parei o movimento na piscina para refletir. Há muito eu vim observando o semblante de Helena, cujo nome eu estou trocando aqui, Cada dia mais distante, aqueles olhinhos perdidos, como se a vida houvesse se transformado num fardo inaceitável. Tantos anos de labuta, tanto dinheiro ganho e investido em uma família que não foi capaz de lhe retribuir em carinho e atenção, apenas em dinheiro, a mais triste das moedas de troca. Sempre muito bem vestida, um maiô a cada sessão, acompanhada de mulheres estranhas, algumas com olhares predadores em seus uniformes brancos de acompanhantes, impacientes, irritadas, ou então teclando seus indefectíveis celulares, alheias ao que se passava com Helena, apenas cumprindo horários. A elas cabia apenas atuarem como frias observadoras daquele corpo decadente, porém lucrativo, Helena às vezes chegava com hematoma aqui, um arranhão acolá. Quem iria fiscalizar? O que elas pensavam da Helena? Nada. Tudo não passava de um lento e aborrecido contar de horas entre o tratamento, a condução para casa, as fraldas, os remédios, a comida e só. Não foram contratadas para amar Helena, decifrar os seus olhares, afagarem o seu rosto, atenderem os seus desejos. Não, isso não era com elas. E parece que não era da conta de ninguém, viu? Helena foi ficando mais surda e quando um dia eu lhe perguntei nos olhos por que não usava um aparelho auditivo, me respondeu: meu médico disse que não precisa, que é para deixar assim mesmo. E me dirigiu um doce, triste sorriso. Ela havia entregado os pontos. Eu percebi, sabe, em casa chorei de tristeza. É verdade. Helena não morreu de doença. Ela, assim como muitos idosos de qualquer classe social, morreu porque a maioria considera pessoas idosas como fardos. Aborrecidas, às vezes incoerentes em seus discursos, cheias de dores, as dores que herdaram da vida. Sabe, meu amigo, acho que essas criaturas não morrem de causas naturais. Elas são assassinadas friamente por seus filhos e netos que ficam torcendo pela herança. Pelas autoridades implacáveis que os exploram e depois não os protegem, por uma cultura que exalta a juventude e pune os que não correm, malham, brigam, abrem espaço, conquistam. Esses não servem mais. Esses, na visão desses monstros, têm mesmo é que morrer. Reflitam sobre isso. Um dia, se vocês tiverem sorte, também vão chegar lá. Um beijo. Turma do Rádio. O carnaval está chegando e com esse calor senegalês é bom ter alguns cuidados com a saúde. Ricardo Alexandre. Barbosa, o calor beirando os 40 graus exige muitos cuidados. Trate de beber muita água, porque a desidratação pode causar sonolência, desorientação e até alucinações. Nessa época, pegar sol só se for até as 9 da manhã ou depois das 4 da tarde. E mesmo assim, passando o protetor solar a cada meia hora. Não respeitar essas recomendações médicas pode conduzir ao câncer de pele. A falta de hidratação faz os vasos sanguíneos se estreitarem para manter a pressão ideal e com isso o sangue fica mais grosso, aumentando o risco de infartos, arritmias e outras doenças cardíacas. Em consequência do forte calor, as pessoas se socorrem no ar-condicionado, o que pode acabar gerando ressecamento do nariz e inflamações na garganta. Tenha também muito cuidado com os olhos. Como as pessoas ficam mais tempo ao ar livre e em aglomerações, crescem os casos de conjuntivite. Para prevenir, lave os olhos com água várias vezes ao dia e use óculos sempre. O carnaval está chegando. Melhor se prevenir e garantir uma folia tranquila. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Ele sabe tudo de esporte e tem cada história. Sérgio Américo, diga, Serjão. Meu amigo Barbosa, há pouco o Ricardo Alexandre disse que o carnaval está chegando. Vamos contar uma então que tem a ver com o carnaval?
e até de televisão, né? Falamos do rádio, falamos dos jogadores de futebol, entrevistas folclóricas. Então vou contar uma de transmissão de carnaval. Como você sabe, você, Barbosa, nosso companheiro Jimmy Hall também, vocês participaram de várias transmissões ao vivo dos bailes de carnaval. Isso era muito comum nas décadas de 80 e 90. Eu mesmo, garoto, passava as madrugadas assistindo o trabalho de vocês. E é claro, aquelas belas mulheres que apareciam na tela, para ninguém botar defeitos, seminuas, lindas de morrer. Então, em determinado baile, no Scala, a repórter e atriz da TV Manchete, Cristina Prochaska, estava aguardando para entrar no ar. Diante dela, o cinegrafista para fazer as imagens. E ao lado da Cristina, uma bela moça, em trajes sumários de biquíni, deixando os marmanjos loucos ali próximos a essa entrevista que seria feita. Acabou o break de comercial e aí então o diretor de imagem, pela linha interna, disse ao cinegrafista que se preparava para a entrevista da Prochaska com essa bela moça que estava no baile. Então o diretor de imagem mandou uma mensagem para o cinegrafista: assim que acabar o comercial e entrar ao vivo, focaliza na Prochaska. Aí, meu amigo, acabou o comercial, entrou a transmissão ao vivo, só que o cinegrafista, ao ouvir a palavra Prochaska, ele não focalizou a repórter. Ele colocou no ar a imagem da moça e naquele local que vocês estão imaginando mesmo, ali na cintura baixa, aquela beleza daquela imagem, né? A Prochaska da moça. E aí o diretor de imagem, meu amigo, deu soco na mesa, Barbosa. Turma do Rádio. De vez em quando bate aquela saudade e a gente pensa como seria bom se pudéssemos voltar no tempo. Pelo menos, na imaginação, podemos sim. Com a máquina do tempo da Turma do Rádio. Vem aí o baú do Jimmy Hall. Diga, Jimmy! Jimmy Hall. Digo sim, meu querido Barbosa. Abraçar você que nos acompanha, nos prestigia aqui na Turma do Rádio. Desde o último programa, nós estamos celebrando os 40 anos da trajetória de compositor, dessa história, dessa carreira, dessa história rica que é a vida artística de Michael Sullivan. O porquinho, ele nasceu Ivanilton de Souza Lima e se tornou Michael Sullivan para graça de todos nós, seus fãs e admiradores, com uma história de mais de 1.600 composições. Esse pernambucano cabra da peste escreveu e fez vários artistas e muitas músicas que você nem imagina que sejam deles. Quer ver? Vamos lá. Gal Costa e Tim Maia, Um Dia de Domingo. É do Michael Sullivan e do Paulo Massadas. Tim Maia, Me Dê Motivos e Leva, também. Que mais? O Roberto Carlos, Amor Perfeito, Pergunte pro Seu Coração, Meu Ciúme, vai vendo. Roupa Nova, Whisky a Gogô, também Um Sonho a Dois, Alcione Nem Morta, Joana Amanhã Talvez, vai, a Fafá de Belém, Meu Dilema, Amor Cigano, também a Xuxa, todas da Xuxa, né? Todas da Xuxa, aquela música Lua de Cristal, lembra da Xuxa? Pois é, então, o Michael Sullivan com essa diversidade de capacidade de escrever para inúmeros artistas, né, as canções, e ele gravou, ele fez uma fita demo e mandou pro Fagner. Fagner, que tal gravar essa música aqui? E o Fagner gravou em 1991. Deslizes. Turma do Rádio. A cada dia cresce o número de amigos da Turma do Rádio. São pessoas que nos ouvem pelo YouTube, pelo Facebook, pelo celular, pela Rádio Cabo Frio e outras que nos retransmitem. Hoje vamos agradecer algumas delas. Para quem você manda o seu abraço, Jimmy Hall. Vou abraçar o Mário Morelli, meu amigo de muitos anos. Foi diretor de TV lá no início, nos anos 80, quando trabalhei em Curitiba, apresentando o programa Sonho Iguaçu. Mário Morelli, meu querido amigo, tá ouvindo a gente, prestigiando a gente. Ele adora a rádio e falou: que iniciativa maneiríssima essa. Em sintonia com o futuro. Turma do Rádio digital na internet. Seu abraço vai para quem, meu caro Coelho Lima? Para todo mundo que nos escutam, em síntese, para quase o mundo inteiro, né? Mas vamos destacar hoje aqui os nossos ouvintes, o Rony Ramos, não é Tony não, é Rony, o Israel Patrício,
Douglas Oliveira, Fábio Bittel e a Sara Lopes. Abração para vocês e obrigado, mas muito obrigado pela audiência de vocês. Glória Brito. Meus beijos e abraços de hoje vão para a turma da Rádio Cabo Frio e todos os nossos ouvintes que estão por lá. Beijos, queridos. Sérgio Américo, seus abraços vão para quem? Muitos abraços, meu amigo Francisco Barbosa, essa galera bonita que está sempre ligada na turma do rádio, e por isso a minha satisfação de mandar abraço para o nosso companheiro jornalista, Wellington Silva, mandou uma mensagem muito legal para mim, tá ligado na turma do rádio. Vilcenei Duarte, Jorge Luiz, Adriana Rodrigues, João Antônio Caruso, Gilberto Cursino, Robson Viana, todos ligadíssimos na turma do rádio. Um abraço para vocês. E para quem vão seus abraços, Ricardo Alexandre? Barbosa, hoje eu quero abraçar Marlene Madeira, Paulo Roberto Pereira, Luísa Castro, Wilson Alves, a telefonista Vládia Martins, nossa ex-companheira de Rádio Globo, Vládia, um beijo. E também a Rose Campos, que nunca deixa de nos ouvir. A Rose é ouvinte de todos os costados, um beijo meu também para ela. Você também pode mandar seu recado, criticar, sugerir através do e-mail ouvinte@turmadoradio.com. A Turma do Rádio também vai até você, estudante de radialismo. Entre em contato conosco e peça a nossa presença na sua faculdade. E se você tem interesse em retransmitir nosso programa, fale conosco. contato@turmadoradio.com ou www.turmadoradio.com. Turma do Rádio. Muita gente pergunta pra gente da Turma do Rádio qual o restaurante que a gente mais gosta de frequentar. O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Por causa da qualidade da comida, que é sensacional, por causa do atendimento, que é sem igual, e por causa da variedade. Você tem comida japonesa, comida italiana, comida francesa, comida brasileira, tudo da melhor qualidade, um peixinho, seja no seu pratinho, acompanhado do pirãozinho ou do pirezinho. Pois é, onde encontrar isso tudo? O Via Farani, em Botafogo, ali do lado, na esquina do edifício Argentina. Boa demais a comida, bom demais o lugar. E olha, se você chegar lá e perguntar pro Rogério, pro Miguel, pro Cacá, pra Rita, quem tiver lá, olha, tem desconto se eu falar que sou da Turma do Rádio? Ah, você vai ter um sim, um positivo e um desconto sensacional numa comida sem igual. Confira e depois me diga. Via Farani, Botafogo, do lado do edifício Argentina. A Escola de Rádio, TV e Web é um centro de formação de profissionais e apaixonados pelo rádio. É onde nós gravamos a Turma do Rádio, que tem cursos profissionalizantes, cursos de especialização, palestras e workshops. A Escola de Rádio é uma referência para o profissional que quer entrar no mercado ou reciclar. Única no segmento, mais de 75% dos alunos estão no mercado de trabalho. Quer falar com a Escola de Rádio? Clique aí, www.escoladeradio.com.br ou telefone, prefixo Rio 21 22 25 5794. escoladeradio.com.br. Turma do Rádio. Dizem que o brasileiro tem memória curta e que logo esquece casos que o indignaram. Para relembrar esses fatos e cobrar justiça, está de volta o grande Coelho Lima, nas malhas da lei. Diga, Coelhão. Meu irmão Barbosa, eu hoje não vou relembrar, não. Eu vou apenas querer rechaçar aquilo que é feito, principalmente contra aqueles que são os aposentados. Segundo pesquisa em todo o Rio de Janeiro, no ano de 2016, foram processados quase 3 mil vigaristas, usurpadores, veja bem, estelionatários, falsificadores, e a justificativa de alguns pilantras é a seguinte: no Brasil vale tudo, leem-se o resto, leem-se o capitão que eu não sou nada do avião. Bom, o jogo é proibido, mas a Caixa Econômica, sob os auspícios do próprio governo, embolsa poupudas quantias com jogo tipo Mega Sena, Quina, Loto e por aí vai.
Se a gente for falar, é um monte de coisa. Mas é proibido o jogo no Brasil, hein? Não esqueça disso, não. Ora, meus amigos, nada é mais gritante e ganancioso do que o que acontece com o aposentado que não tem dinheiro nem para comprar remédio, nem para morar, nem um pouco para alimentação. E recebe telefonemas que oferecem para ele uma graninha. Essas telefonemas partem de bancos. E eu posso dizer isso a vocês porque já havia a coisa feita em muitos lugares. A grita é geral, mas a gaita chega e é emprestado, cujo pagamento é garantido pelo sistema de consignação. Muitos já caíram na besteira de tomar uma quantia ao banco e pagar em anos de uma maneira que mais parece não, nem o agiota tem coragem de fazer isso, dessa forma que os bancos fazem, porque sabe que vão para a cadeia. Agora, bancário fica na dele, está mandando tudo para o espaço infinito, constante e sideral. Olha, isso é crime de usura, no entanto fazem, né? Meus amigos, essa ladroeira é estabilizada porque os abusos têm exatamente o conhecimento de fatos como esse. E toda a autoridade sabe do acontecimento. Deixam que a pirataria rolar entre vários casos por esses Brasis afora. Aí já viu, diante do que foi dito, cuidado com o seu patrimônio. Cuidado com o que você tem depois de trabalhar 300 anos, que eu não vou nem dizer quanto é, e sem vergonhamente ser cantado por uma instituição bancária para tomar aquilo que você tem. Precavenha-se, seja ligado, tá? Onde é que está a história de ordem e progresso? Quem pergunta não sou eu não, que já sou galo velho. São os garotos que estão começando agora. Essa é que é a verdade. Deus que nos perdoe. Turma do Rádio. A melhor coisa do mundo quando algo nos tira o sossego é ter um ombro amigo. E esse ombro amigo nós oferecemos a você, através das sábias palavras da conselheira da Turma do Rádio, Glória Brito. Então, meu querido Barbosa, outro dia, enquanto esperava numa esquina movimentada do Rio de Janeiro, percebi que um mendigo atravessava a rua me olhando fixamente. Ele tinha até uma cara boa, mas como o gato escaldado nessa cidade tão perigosa, fiquei em guarda. Ele chegou diante de mim e com seus olhos verdes e doces disse estar faminto, logo me advertindo que não era nem ladrão nem viciado, queria só uma ajuda para comer. Qualquer moedinha serve, minha senhora. Penalizada, saquei um trocado de dentro da bolsa e ofereci ao rapaz. Ele ficou encantado ao ver que era bem mais que uma moedinha e que poderia matar aquela fome que o consumia, Olhando bem no meu rosto, encoberto por grandes óculos escuros, disse o seguinte: muito obrigado. E depois, será que eu posso lhe dar um abraço? É que a senhora parece tanto com a minha avó que já morreu. E eu fiquei olhando bem, como negar, E me deixei envolver em braços calorosos, um tanto fedidos, cheiro das ruas, das noites dormidas nas calçadas da Avenida Rio Branco. Mas olha, foi tão bom. Era um abraço fraterno, apertado, cheio de gratidão, e eu fiquei por ali, como se nada mais existisse. Foi quando, para minha surpresa, ele segredou ao meu ouvido: Jesus vai curar a senhora. Como é que ele podia saber que eu estava doente, hein? Como é que ele adivinhou que por trás das lentes havia ainda uma cicatriz dolorida de uma cirurgia recente? E eu disse: obrigada, moça, agora vá comer. E ele agradeceu novamente, me dirigiu um sorriso e saiu. Foi quando eu o chamei de volta: moço, como é seu nome, hein? E ele: Rafael. Fiquei perplexa. Rafael é o arcanjo da cura, minha gente.
E ali, parada naquela esquina da cidade, numa tarde estranha, fiquei emocionada, sentindo na alma um pouco da solidão do rapaz e chorei, escondida pelos óculos escuros, antes de embarcar no carro que havia chegado para me buscar. Trouxe para casa a bênção do anjo e, pensando bem, acho que aqueles braços, na verdade, eram asas quentinhas que me acolheram. Beijo, queridos. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Que tal dar uma paradinha, esquecer os problemas e cair na gargalhada? Rir faz bem à saúde. Curta mancadas dos alunos nas provas do Enem. Sérgio Américo. O convento da Penha foi construído no século XVI, mas só no século XVII foi levado para o alto do morro. Coelho Lima, sua frase do Enem. Animais vegetarianos comem animais não vegetarianos. Mais uma pérola do Enem. Jimmy Hall, me conte aí. A principal função da raiz é se enterrar no chão. Ricardo Alexandre, a sua pérola do Enem. A Previdência Social garante o direito à enfermidade coletiva. E você, Glória Brito, o que encontrou aí entre as pérolas do Enem? O Brasil só teve uma mulher presidente, mas várias primeiras damas foram do sexo feminino. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Causos do Esporte com Sérgio Américo. Diga, Serjão. Em nossa primeira participação falamos sobre uma pérola da TV. Então, partindo disso, mais uma de TV. Agora, dois personagens que eu conheço há muito tempo porque sempre trabalharam no esporte. O Napoleão Nascimento, que era chamado de imperador dos repórteres esportivos, e o Jonas Santana, que inclusive foi deputado em Duque de Caxias. Jonas Santana tinha até programa de funk na CNT há alguns anos. E eles participavam, comandavam um programa de esportes, há coisa de 5, 6, 7 anos. Eu estava assistindo, aí aconteceu a seguinte situação. O Jonas Santana foi mandar um abraço. Eu quero mandar um abraço pro Ratinho. Não é o Ratinho da televisão, não. Nem jogador do América. Havia um jogador do América com esse nome na época. Esse Ratinho é meu amigo de Duque de Caxias. Corta para o Napoleão Nascimento. Aí sobre o que disse Jonas Santana, a pérola do imperador dos repórteres esportivos. Ah, Jonas, se não é o Ratinho da TV, não é Ratinho, é um camundongo. Meu Deus, não seria camundongo, Barbosa? Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. O governo liberou o saque das contas inativas do Fundo de Garantia e muita gente pode pôr as mãos no bom dinheiro. Ricardo Alexandre. É isso, na tentativa de impulsionar a economia e promover a retomada do crescimento, o governo decidiu permitir o saque das contas inativas do Fundo de Garantia. Contas inativas são aquelas que não são mais movimentadas porque o trabalhador pediu demissão ou foi demitido por justa causa. O prazo vigora no mês de março. Ao todo, Barbosa, são cerca de 30 bilhões de reais, dos quais 4 de cada 10 reais servirão para pagar dívidas. Para saber se tem algum dinheiro disponível, o trabalhador pode consultar o site da Caixa Econômica, www.caixa.gov.br. Lá, procure por contas inativas e saberá se tem alguma coisa a receber. Se preferir, também pode obter informações pelo telefone. Anote: 0800 726 0207. Repetindo, 0800 726 0207, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 9 da noite. Aos sábados, o serviço funciona das 10 da manhã às 4 da tarde. Mas antes de buscar as informações, tenha em mãos o número do seu PIS/PASEP, pois vai precisar dele para chegar ao objetivo. Há tempo de sobra e, pelo sim, pelo não, não custa conferir para não perder a chance de embolsar um dinheiro que certamente vai chegar numa ótima hora. Turma do Rádio. Como é bom reviver momentos que deixaram saudade. E para viajar no tempo, vamos abrir o baú do Jimmy Hall, a máquina do tempo da Turma do Rádio. Diga, Jimmy! Jimmy Hall.
Claro, meu querido Barbosa, seguimos nessa programação maravilhosa da Turma do Rádio e continuando a homenagear o Michael Sullivan, 40 anos de carreira e mais um dos seus grandes sucessos. No ano de 86 ele compôs junto com Paulo Massada, seu parceiro, né, de grandes sucessos, a música Amor Perfeito, para o rei Roberto Carlos. Eles prepararam um single. O Roberto lança sempre anualmente aquele LP com várias músicas e antes falta aquele compacto simples promocional, e a música Amor Perfeito explodiu. Foi um dos grandes sucessos na carreira do Roberto Carlos, uma das mais executadas no ano de 86 e 87, e a produção desse disco reuniu 40 músicos, violinistas, uma superprodução, a regência do maestro Charles Calello e o Lincoln Olivetti, um grande produtor musical, o Lincoln, que já é falecido, mas formava uma parceria maravilhosa com Michael Sullivan. Vamos lembrar dessa música do Roberto Carlos, interpretada por ele, de Michael Sullivan, Amor Perfeito. Confira aí. Eu não vou saber me acostumar sem sua mão pra me acalmar. Você está ouvindo a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro. Turma do Rádio. Francisco Barbosa. Um dos momentos mais esperados do programa é o debate da Turma do Rádio. E o tema de hoje? Os países do primeiro mundo cada vez mais aplicam as penas alternativas. Na Inglaterra, 79% dos infratores pagam seus erros de outra forma, que não seja a prisão. Aqui no Brasil, a pena alternativa atinge apenas 30% dos casos. Para você, todo crime deve ser punido com prisão? A condenação deve objetivar, punir ou recuperar o infrator. São as questões de hoje do nosso debate, que começa com Jimmy Hall. E essas duas perguntas, Jimmy. Primeira, todo crime deve ser punido com prisão? E a condenação deve punir ou recuperar o infrator? Eu acho que não. Eu acho que todo crime não deveria ser aprisionamento, né? Mas no nosso país, você citou os países do primeiro mundo, que já tem essa política, mas no Brasil, só pobre, preto e prostituta que vai preso aqui, que fica na tranca cumprindo, porque o cara que é rico, que rouba 150 milhões do INSS, ele gasta logo com os advogados e vai pra rua, e fica enrolando e cozinhando. Tá um pouco mudado agora, recentemente, tem um ou outro que ficou preso mesmo, eu fico pensando onde estão os outros juízes, né? O Moro, só tem dois, né? O Moro, tem um outro aqui no Rio de Janeiro, que tá prendendo... Hein? Marcelo Bretas, exatamente, juiz. Onde estão os outros juízes de outros estados prendendo mais gente rica, né? Gente que pode gastar dinheiro com advogado, porque só pobre que não tem assistência jurídica. Então, eu acho que, primeiro, as penas no Brasil tinham que ser cumpridas por todos, não só por pobre, rico também. Agora, sim, pena alternativa. O cara teve um deslize, roubou um toca-fita, entendeu? É crime, mas vamos transformá-lo num bandido diplomado, botar junto dos outros lá, piorado. Eu acho que tinha que ter mais esse critério. Tem muito muro para ser limpo pelos pichadores, que poderiam dar essas penas alternativas. Tem muita rua com as calçadas destruídas nas cidades, que poderiam ser aplicadas penas alternativas. Tem muita estrada para construir nesse país, um monte de preso fica fazendo nada nos presídios. Nos Estados Unidos, os caras não botam pijama listrado e bola de ferro e vai construir estrada de ferro. Isso é meio medieval. Mas eu acho que tinha que ter esses exemplos. Me lembro da Naomi Campbell, que é uma modelo internacional, tinha mania de espancar sua assistente ou camareira, brigou, bateu na camareira do hotel, foi condenada. Foi emblemático, essa punição exemplar. Eu acho que está faltando isso. Punições exemplares para pessoas que tem privilégio nesse país, e muito pobre, muita gente está presa que poderia ter essa pena alternativa. Mas o cara teve um deslize com um montante pequeno. É crime, mas... E o cara que rouba 200 milhões do INSS? Ele fica lá, pega o mesmo benefício. Acho que tem que ter punição para crimes hediondos, para as pessoas que tiveram crimes de expressão, que lesaram muitas pessoas, muita gente. Eu acho isso.
Coelho Lima, vamos aí já de cara do comecinho dessa nossa rodada, depois de ouvir o Jimmy, ouvir o Coelho, que é quem mais lida, quem mais entende, quem mais sabe dessa questão de crime e castigo no Brasil e no rádio brasileiro. Meu caro Coelho, a prisão é a punição adequada? A prisão serve para punir, para recuperar? Como é que você vê a questão da prisão no Brasil? Olha, essa questão é realmente uma questão que merecia daqueles que têm a responsabilidade de meter alguém na cadeia, começando do judiciário, para depois passar para as partes mais baixas. Eles teriam que ter a responsabilidade de saber que era um ser humano que você está levando para a cadeia, não importa o crime que ele cometesse. Mas o Brasil é o Brasil e não vai acabar desse jeito nunca, a não ser quando a educação chegue exatamente a todas as camadas brasileiras. Se você duvida do que eu estou, você e Alexandre duvidam daquilo que eu estou falando, pergunta a Garotinho, pergunta ao ex-governador também, o nosso caro e prezado o Sérgio Cabral, e se você encontrar por aí, pergunta a Ike Batista. Sérgio Américo, me conte, meu caro, o que você acha? Todo crime deve ser punido com prisão e a prisão deve recuperar ou punir o infrator? Bom, é um tema amplo. Primeiro que o nosso Código Penal é extremamente ultrapassado. Então, são sempre 2 pesos, 2 medidas. Hoje em dia, o sistema prisional brasileiro não educa ninguém, na minha opinião, não ressocializa ninguém. Tanto é que a gente vê todo dia no noticiário essas rebeliões que vêm acontecendo, em que os presídios são dominados e comandados por todo tipo de facção criminosa. Então, na minha avaliação, o sistema prisional brasileiro faliu. E as cabeças pensantes desse país têm que raciocinar. Eu entendo, se isso fosse possível, logicamente que não é assim que funciona, dependendo da infração, medidas socioeducativas deveriam ser postas em prática. O cara que rouba 2 fraldas para o filho no supermercado não pode ir direto para a tranca. E normalmente o que acontece, porque se criou essa situação no Brasil em que o pobre é a cana dura. Para quem tem dinheiro, há algumas facilidades. Muito embora a gente possa dizer que a atuação do Ministério Público melhorou muito no Brasil. Mas, para concluir, Barbosa, eu seria favorável ao preso trabalhar no campo, trabalhar na construção civil, construir estradas, ajudar nessa situação toda. Isso não acontece, existe até em outros países esse tipo de colônia agrícola, podemos dizer assim. Mas enfim, Barbosa, um estuprador, um assassino, aquele que rouba milhões do povo, como a gente vê por aí, para mim deveria ser até prisão perpétua. Mas aqueles que acabam cometendo infrações leves, eu acho que deveria haver aí uma medida socioeducativa e, principalmente, fazendo o preso trabalhar. Glória Brito, me conte, você acha que todo crime deve ser punido com prisão e a condenação objetiva punir ou recuperar o infrator? Glória. Eu acho que essa prisão indiscriminada para todo e qualquer crime acaba, de uma certa forma, contribuindo para a superlotação das nossas cadeias, que, enfim, estão aí vazando pelo ladrão, né? Eu acredito muito em que as pessoas que cometeram pequenos crimes possam receber penas equivalentes, ou seja, de prestação de serviço à comunidade, de repente irem para algum lugar para plantar, que possam ir cumprir suas penas, ajudando ao próximo, indo durante um certo período, por exemplo, a um asilo, a um orfanato, a uma creche para trabalhar. Eu acho que isso é muito mais educativo do que confinar o indivíduo, né? É claro que a condenação objetiva, antes de mais nada, punir.
mas no segundo momento recuperar o infrator. Do contrário, ela perderia o seu objetivo, né? Porque, enfim, não adianta. Hoje nós temos fábricas de criminosos aí com esse monte de gente presa em condições subhumanas e que não recebem nenhum tipo de instrução para que possam, ao sair da cadeia, recuperar as suas vidas. Então, eu acho que o nosso sistema ainda está muito falho e penso que prender e punir no primeiro momento, sim. Agora, criar estruturas de recuperação para devolver um cidadão produtivo à sociedade, aí é tudo de bom, né, gente? Esse é o certo. Ricardo Alexandre, para você também a mesma questão que nos aflige tanto. Todo crime deve ser punido com prisão e a condenação deve servir para punir ou recuperar o infrator? Eu acho que aí é que está o X do problema. É a prisão usada como apenas para punir. A justiça não deve se preocupar só em punir. Claro, punir é fundamental para a pessoa entender que aquilo que ele fez é errado e que ele deve pagar pelas consequências. Agora, o fundamental deve ser recuperar a pessoa, para que ela saia da cadeia ou de outra pena que lhe foi imposta e se recupere e se torne uma pessoa normal, uma pessoa íntegra, esteja na sociedade pelo bem da sociedade. Agora, do jeito que a gente faz, enchendo o presídio de todas as formas, botando o ladrão pelo ladrão, vai ser muito difícil a gente recuperar alguém. Pelo contrário, a pessoa entra ali e sai pior quando sai, né? Porque muitas vezes morre lá dentro, na justiça que eles mesmos fazem, né? A justiça dos presos lá de dentro. Eu acho que está na hora da gente repensar o sistema penitenciário. Prisão, sim, mas só para aqueles que são perigosos, aqueles que cometeram crimes hediondos. As outras pessoas, há outras formas de se punir. Barbosa, agora quem faz a pergunta sou eu a você. Qual é a sua opinião? Todo crime merece prisão? A condenação deve objetivar punir ou recuperar o cidadão? Ricardo, é difícil até para eu sintetizar da minha indignação em relação a esse assunto. Eu acho que está tudo errado no sistema judiciário, prisional, no sistema de se reintroduzir quem sai do caminho do bem, quem fica marginal à sociedade. É o famoso tudo errado. Só uma coisa me faz feliz nesse momento, em que a gente tem que passar limpo todo o sistema de punição dos criminosos no Brasil. É ver que, diferentemente de antigamente, você vê o homem mais poderoso do Brasil na cadeia, Marcelo Odebrecht. Se me dissessem há 10 anos que ele seria preso, eu diria que você está maluco. Ele já vai para o 2º ano de cadeia, tendo dinheiro para bancar todos os advogados do mundo, os melhores, ele não consegue sair, nem ao menos consegue uma prisão domiciliar para ele. De saber que o presidente do Bradesco pode ser preso a qualquer momento, é réu, com uma tonelada de provas contra ele. Ele hoje está solto, mas amanhã pode ir em cana. Ou seja, o Trabuco, que é o mais importante nome do mercado financeiro, talvez um dos mais importantes do mundo, é um cara que não dorme bem, porque sabe que a Polícia Federal pode buscá-lo a qualquer momento na casa dele para ele cumprir uma pena. E ver um ex-governador como Sérgio Cabral, com toda a malha de influência que ele tem, e não é pouca. O cara tem braços para todos os lados de influência, está preso. Eduardo Cunha, que achava que era dono do Brasil, está preso. Enfim, alguma coisa mudou e muito nesse Brasil. Vamos aproveitar essa chance da gente mudar tudo com essa mudança quanto ao aprisionamento de gente graúda, com esse explodir das penitenciárias, com as injustiças que se comete no dia a dia de estar preso quem já devia estar solto há muito tempo. É mais uma chance que o Brasil tem de mudar a sua história que a gente não pode perder. Tá gostando da nossa turma? Turma do Rádio. Glória Brito, nossa conselheira, e a frase da semana. Eu quero deixar com vocês uma frase do maravilhoso Mahatma Gandhi. Nunca perca fé na humanidade, pois ela é como um oceano. Só porque existem algumas gotas de água suja nele, não quer dizer que ele esteja sujo por completo. Turma do Rádio. Para encerrar mais esse programa da Turma do Rádio, só mesmo uma filosofia de botequim. Ricardo Alexandre. Herói é o sujeito que não teve tempo de fugir. Nossa, como passa depressa, hein? É porque é bom demais a Turma do Rádio reunida. Nós daqui, você daí. E olha, semana que vem
vem mais novidade na Turma do Rádio. Por enquanto, juntos estamos e estaremos aqui na internet, na rádio e em todo lugar. Até a próxima. Você ouviu a Turma do Rádio. Direto dos estúdios da Escola de Rádio, no Rio de Janeiro.